Olá pessoal, do terceiro período da turma de Linguagem de Programação 2. Esse vídeo é para falar para vocês, para dar algumas orientações a respeito do trabalho, tá? O trabalho final da disciplina. Eu passei para vocês um trabalho final para ser entregue até na sexta-feira, essa sexta-feira agora. Então vocês vão fazer o trabalho e me entregar. O trabalho é a respeito de conexão ao banco de dados, mas ele abrange todos os conceitos que a gente já estudou até o momento, tá? No site da disciplina vocês vão encontrar lá orientações do trabalho final. É o mesmo arquivo que estava aqui abaixo, só passei para cima. Eu atualizei aqui o modelo do banco de dados, a modelagem do banco de dados. Atualizei também o SQL, uma versão mais nova aí. O modelo eu coloquei também em PDF, para quem não tem o Workbench. E eu coloquei o esqueleto do projeto. Então eu já fiz algumas coisas no projeto, já deixei o projeto com algumas funções já habilitadas, para vocês adicionarem outras. Bom, aqui tem um link para envio até às 13 horas do dia 11, porque eu tenho que lançar essas notas, tá? Então tem que ser enviado para mim até nessa data para eu poder lançar. E vai agora algumas dicas para vocês sobre o trabalho. Bom, vou abrir aqui o NetBeans, vou abrir o trabalho aqui no NetBeans. E a gente pode visualizar o seguinte, tá? Vou abrir também o projeto também vou abrir aqui. Abrindo o NetBeans e abrindo o projeto, eu já tenho uma cara aqui, né? O que já está implementado? Está implementado o cadastro de usuário e a edição de usuário. Vocês vão ter que implementar para mim cadastro de recursos e edição de recursos. Então, não importa que as outras não estejam implementadas, não tem problema. Cadastro de recursos e edição de recursos. Só esses itens aí eu já vou considerar 100% da nota, tá? Lembrando que esse projeto, a nota é 60 e vale 40 as atividades feitas em sala, tá certo? Bom, voltando aqui para o NetBeans, então, você pode observar que nós temos já o cadastro de usuário e a edição de usuário, que está na pasta Visão, tá? Quando o usuário, aliás, ele acessa a pasta de cadastro de usuários, observe que no index aqui, ó, no index ele tem um link. Eu vou clicar nesse link, ele vai para um formulário de cadastro. Esse formulário de cadastro é justamente esse que está aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai modificar esse formulário de cadastro para que ele se passe a atuar como um formulário de cadastro, em vez de usuário, cadastro material, tá? Esse cadastro material deve, logicamente, constar o quê? Constar o cadastro desses itens aqui, ó: nome, tipo, descrição, número da etiqueta e status. Bom, pessoal, após você criar uma cópia do cadastro de usuário, você vai criar também uma cópia da edição de usuários. Da mesma forma, quem está no index, ao clicar em editar usuário, tem dois momentos. O momento em que é digitada a matrícula do usuário e o momento em que ele é efetivamente editado, tá? Então você vai copiar esse arquivo e personalizar ele aí para o quê? Para edição de material. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer, tá? Esse é o trabalho aí que vocês vão fazer. Bom, quais são as duas partes aí que vocês também vão ter que atuar? Na parte de modelo e na parte de controle. Na parte de modelo, vocês vão ter que criar um modelo para ao invés de usuário, aqui você vai ter o modelo de material.
Então você vai ter uma classe model material, onde você vai simplesmente adicionar aqui nos atributos, adicionar os itens respectivos ao material. Beleza. As funções, apenas dois métodos mágicos aí, set e get, somente esses dois métodos que vão estar atuando. E vocês ainda tem que criar um DAO, o DAO aí, para material, que vai fazer toda a interação com o banco de dados, utilizando o que? O modelo de usuário, ele vai fazer todas as interações. Então, todas as interações, por exemplo, estou vendo aqui o arquivo DAO. Você vai criar um DAO aqui material, tá? Criar um DAO material e vai alterar todo lugar onde tiver escrito DAO material, DAO usuário, vai passar a ser DAO material. O processo de inserção, você vai usar o processo de inserção da mesma forma. Você vai adaptar isso aqui para a inserção de quê? De material, que é a parte de seria esse cara aqui, cadastro de recurso, né? Ele vai atuar na tabela material. Então você vai adaptar esse código para que ele atue em cima da tabela material. Então o SQL justamente não será mais na tabela material, na tabela usuário, e sim na tabela material. Os itens, ou seja, as colunas e os valores aqui, ó. Vai selecionar os valores, alterar aqui, de modo que depois ele seja substituído da mesma forma, ó, pelas colunas corretas, ou seja, pelos atributos corretos. A função editar da mesma forma, e as demais funções, como deletar, busca por código, também você vai precisar atualizar também. Vai adaptar ela para a coluna, ou seja, para a tabela material. Tá? Feito isso, você ainda vai vir aqui criar outro arquivo, controller material. O controller material, ele vai fazer todo o controle, é ele que vai receber os formulários direcionados para os recursos. Então, da mesma forma, eu tenho uma classe aqui, controle usuário, set includes, será os includes de usuário. Observe que eu tenho um arquivo de includes ali, ó, que é para material, certo? Então ele vai ter um requerimento dele. O que ele vai requerer? Vai requerer usuário, em vez de dar o usuário, vai ter dar o material e modelo material aqui dentro, certo? Então você vai adicionar essa informação ali. O processo form, da mesma forma, você vai ter um tipo form, da mesma forma, e o usuário ADD será, então, em vez disso, material ADD. Então, é toda essa adaptação que está aqui que você vai fazer. Feito isso, feito toda essa adaptação, você vai ter um controlador para material, tá? Após fazer um controlador para material, você vai vir nos novos arquivos cadastro material e edita material e direcioná-lo para o controller material. Bom, o que você conseguir fazer, você vai enviar para mim, para que eu possa avaliar. Mesmo que você não consiga fazer tudo, mesmo que não fique totalmente funcional, eu quero que vocês enviem. Então, recapitulando: criar o cadastro de material, edita material, criar também o DAO material e o modelo material, e ainda o controller para o material. É isso que vocês têm que fazer. E na hora, quando você criar, quando a pessoa clicar aqui no index, ela tem que ser enviada, ela tem que ser encaminhada para o formulário específico, no caso aqui, o específico formulário para material e para edição de material. É isso que eu quero que vocês façam. O Igor está dando suporte aqui na sala, vai ficar aí até sexta também, dando suporte para vocês sobre esse assunto.
E é só isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.